Alegria, alegria! Estamos juntos aqui para mais uma live. O tema de hoje é como trabalhar em grupos, qual é a importância de atender grupos, como que você que quer trabalhar com terapia, com o trabalho de desenvolvimento humano, como você pode desenvolver seus próprios grupos. Pode ser um grupo de emagrecimento, pode ser um grupo de pessoas que estão em ansiedade, pode ser um grupo de pessoas que estão em transição de carreira, pode ser um grupo de pessoas que estão ali querendo se encontrar na vida afetiva, pode ser um grupo de mulheres que querem se empoderar para algum fim, alguma coisa, pode ser um grupo de casais, ou até mesmo você pode atender empresas quando você faz esse tipo de trabalho em grupo. Então, eu vou dividir aqui os meus slides com você para que a gente possa começar essa live de hoje. Eu sou Diogo Hudson, responsável pela Escola de Heróis, e ao longo dos últimos anos, eu e minha esposa, essa que está aqui ao meu lado nessa imagem, nós formamos terapeutas do novo milênio, verdadeiros heróis responsáveis aí por impactar o mundo, transformar o mundo em um mundo melhor através de técnicas de terapia, sejam terapias individuais, sejam terapias em grupo. Então, o tema de hoje são 3 passos para você ser terapeuta e atender grupos. 3 passos para você ser terapeuta e atender grupos. É isso que nós vamos ver hoje. E é isso que eu quero que você possa ter consciência, porque muitas vezes eu percebo que os terapeutas ficam só atendendo no individual, e toda vez que a gente atende só no individual, além de ser extremamente cansativo, além de limitar o nosso tempo, limita também a nossa condição financeira, nossas condições de renda, e além disso, faz com que você fique limitado, tanto no seu horário, quanto na sua qualidade de vida, quanto na questão financeira. Quando você começa a atender grupos, principalmente grupos pela internet, você pode expandir tanto as questões financeiras quanto o impacto que você vai fazer na vida das pessoas. Afinal de contas, quando você atende grupos, você impacta muito mais pessoas. Então, basicamente, essas são algumas das vantagens de fazer trabalhos em grupo. E às vezes pode parecer um pouco complicado, mas eu não consigo nem atender no individual, será que eu consigo atender em grupo? Eu diria para você que o atendimento em grupo é até mais fácil do que o atendimento individual. É uma questão de realmente você confiar em você, confiar no seu trabalho e passar essa confiança para as pessoas de forma que elas estejam no grupo e elas sintam que todos estão se ajudando e colaborando ali. A gente vai ver isso aqui no decorrer dessa aula, tá bom? Vou dividir meus slides novamente, fazer uma breve apresentação. Bom, eu e a minha esposa, a Flávia Oliveira, que carinhosamente chamo ela de Flor, nos últimos anos nós já treinamos aí presencialmente mais de 12 mil pessoas no Brasil, mais de 1.000 pessoas no exterior e online, cerca de 50 mil pessoas já participaram dos nossos treinamentos, já participaram dos nossos grupos, já participaram dos nossos cursos. Hoje, o nosso principal foco é formar terapeutas, mas também fazemos treinamentos em empresas como a Petrobras, a SEG, a SEDAI, dentre outras. E só para poder você conhecer a gente melhor, caso você ainda não conheça o nosso trabalho, eu e Flávia somos casados, felizes, já viajamos cerca de 50 países aí, estudando culturas, comportamentos e fazendo cursos, onde nós criamos o nosso próprio método, que é a Escola de Heróis, que é o nome da nossa empresa, que é a nossa empresa de formação para terapeutas do novo milênio, e a gente entrega para vocês um mix de abordagens internacionais com técnicas terapêuticas, técnicas de psicoterapia breve, então nós ensinamos constelação familiar, programação neurolinguística, hipnose e outras técnicas, e também entregamos para você ferramentas de marketing e captação de clientes para que o terapeuta possa lotar a sua agenda. Bom, vamos ao tema de hoje, vamos direto ao ponto. 3 passos para você atender grupos. O primeiro passo é por que fazer atendimentos em grupos. Talvez você ainda não entenda a importância de atender um grupo e talvez você ainda não entenda como é simples, como é fácil. Você pode fazer um grupo online utilizando uma ferramenta como o Zoom, como o Google Meeting, como qualquer outra ferramenta online, ou você pode fazer grupos na sua casa, no seu apartamento, no play do seu prédio ou em qualquer espaço que você tem. Você pode até mesmo alugar uma sala e a hora não é tão cara assim
E você pode fazer, às vezes, um trabalho presencial, você pode fazer também um trabalho online, você pode mesclar, tá? A gente vai falar isso no primeiro passo. No segundo passo, a gente vai falar as etapas de um treinamento em grupo, como é que funcionam as etapas, o que você faz antes, o que você faz durante o treinamento, o que você faz depois do treinamento. E, por fim, a gente vai falar sobre como estruturar um trabalho em grupo. Quando você entra ali para poder fazer o trabalho, o que você precisa fazer? Tem pessoas que acham que atender uma empresa é dar uma palestra. Gente, as pessoas não querem informação. Tem pessoas que acham que atender um grupo é dar uma palestra. As pessoas não querem informação. Se elas quiserem informação, elas não pagam uma terapia em grupo. Se uma empresa quer informação, ela não vai pagar para o funcionário uma palestra. Não é uma informação que as pessoas precisam. O mundo mudou, galera. O mundo mudou. Se você vai dar um treinamento numa empresa, quando você chega numa empresa, aquelas pessoas ali já fizeram MBA, às vezes fizeram mestrado, né? Tem uns que têm doutorado. Então, eles já estão muito qualificados. Eles não querem isso. Eles querem um acompanhamento, eles querem ser ouvidos, eles querem trocar. Da mesma forma, quando você faz o seu próprio grupo de terapia, as pessoas, elas não querem informação. Então, eu percebo que tem muito terapeuta que fica falando assim, eu não estou pronto, eu não estou preparado. E quando você fica com esse medo, parece que você tem que provar algo para alguém, você não tem que provar nada para ninguém. Simplesmente você tem que levar a sua mensagem. E uma das formas de você levar a sua mensagem é trabalhando com grupos. Porque quando você trabalha com grupos, as pessoas têm um objetivo comum. E é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Então, diante disso que eu falei aqui, vamos para o primeiro tópico logo. Por que fazer atendimentos em grupos? Por que funciona? Por que a gente precisa fazer? Por que eu torço para que você aí se anime para atender grupos depois dessa aula aqui? Bom, o primeiro ponto é, quem não tem dinheiro para pagar o individual, pode acessar o grupo. Quem não tem dinheiro para pagar o individual, pode acessar o grupo. Então, se você vai fazer ali um atendimento individual, você faz uma sessão de entrevista com a pessoa fala para você, eu não tenho dinheiro para pagar a sua sessão individual, você vira para essa pessoa e fala o seguinte, olha, então eu vou te colocar no meu grupo o preço é mais barato. Pensa bem, se você cobrar no atendimento individual R$300 uma sessão, você vai fazer ali um pacote, vamos supor assim, um pacote de 12 sessões a R$3.600. Olha, R$3.600 eu não tenho para pagar, eu não tenho R$300 por sessão. Tá, então faz o seguinte, você vai para o meu grupo. No grupo, eu vou fazer um trabalho bem similar ao que eu faço individual, e ali você vai ter um grupo que o grupo vai te ajudar. O grupo vai te impulsionar no objetivo que você quer. Então, esse grupo, ele se ajuda, esse grupo, você lidera esse grupo, e esse grupo, ele passa a ser contínuo. E aí as pessoas vão entrando nesse grupo e você vai fazendo o trabalho em grupo. Então, a pessoa, ao invés de pagar os R$300 por sessão, você pode vender para a pessoa R$50 cada sessão, você pode vender R$30 cada sessão, ela pode pagar uma mensalidade ali de R$100 para poder fazer o grupo com você, ao invés de pagar R$1.000 por mês, 1.200, que seria 3.600 as 12 sessões. Então, você pode diluir o teu preço quando você faz um grupo. Agora, o teu atendimento individual, ele tem que ser caro. O atendimento individual é a tua hora, o atendimento individual é a tua exclusividade. Então, quando você atende com exclusividade, quando você faz o seu atendimento individual, ele tem que ser caro. Ele tem que ser caro. Quando você atende grupo, aí você pode diluir. Porque imagine, não é possível que você não consiga, com algumas ligações, colocar 10 pessoas na sua casa numa manhã de sábado, ou no play do seu prédio, ou alugar uma sala, fazer uma sessão de grupo e vender para as pessoas o grupo. Não é possível que você não consiga fazer isso. Cara, faz um grupo, as pessoas vão sentar, eu vou te mostrar aqui como é que você dá todo o direcionamento ali, e a partir disso, você vai trazendo as pessoas sempre para encontros, podem ser encontros quinzenais, podem ser encontros semanais. Então, basicamente,
a primeira coisa que te motiva a atender grupos é que o cliente, às vezes, não tem dinheiro para pagar o individual, então você coloca ele no grupo, tá? Segunda coisa que pode te motivar é que as pessoas elas se conectam e se ajudam. Então, todo grupo de terapia, você tem as pessoas ali que elas vão se conhecendo, uma vai ali se conectando com a outra, as pessoas vão se ajudando, as pessoas vão o tempo inteiro se melhorando. Então, você vê a evolução das pessoas e você vê a contribuição do grupo. Então, as pessoas realmente se conectam e se ajudam. Outro motivo, o grupo pode ser a porta de entrada para a pessoa depois virar o seu cliente individual. Então, às vezes, a pessoa não tem o dinheiro para pagar o seu individual, aí você coloca essa pessoa num grupo e quando essa pessoa está no seu grupo, você começa a conversar com ela, você começa a interagir e, de repente, você faz uma oferta do seu atendimento individual. De repente, uma, duas, três pessoas ali se motivam, se manifestam, e elas vão ter a exclusividade ali do teu atendimento. Então, basicamente, é uma porta de entrada para poder a pessoa ir para o teu atendimento individual. Outro ponto, é muito menos cansativo você atender em grupo do que você atender individualmente, porque no grupo as pessoas falam. Então, não é você que fica o tempo inteiro naquele estado de tensão. As pessoas falam, elas se conectam, elas perguntam, aí você responde, aí você pergunta, aí elas respondem. Você vai entender melhor aqui quando eu mostrar a estrutura, mas atender em grupo tem muitas vantagens. Inclusive, a gente vai abrir uma formação que vai trabalhar o atendimento em grupo. A gente vai abrir uma formação que trabalha o atendimento em grupo. É uma formação que eu vou falar de constelação familiar em grupo, eu vou falar de psicodrama, é uma formação específica. Lá sim, eu te dou o passo a passo para você atender grupos. Eu te dou até os slides para poder você estruturar aí o teu atendimento em grupos, tá? Mas, de toda forma, aqui eu estou te dando uma noção geral de atendimento em grupos e espero que você aí se motive e se inspire, tá bom? Bom, depois disso também, depois de você compreender que é menos cansativo, que pode ser a porta de entrada do teu atendimento individual, é bom você também compreender que o grupo ele é mais específico e tem pessoas com o mesmo objetivo. Então, você pode fazer um grupo, como eu falei anteriormente, de emagrecimento, para as pessoas emagrecerem e você acompanha elas. Você pode fazer um grupo para pessoas, por exemplo, que estão com uma dificuldade no casamento. Então, você faz um grupo de mulheres que estão com dificuldade no casamento, ou mulheres divorciadas. Você pode fazer um grupo de pessoas com mais experiência, né? Que estão ali na melhor idade, naquela melhor idade, onde os filhos já saíram de casa, onde, às vezes, o marido já faleceu, e, às vezes, aquela senhora ali, ela não sabe direito como lidar com as amarguras da vida, com as dificuldades que ela tem, se sente muito solitária. Você pode fazer um grupo ali com essas senhoras para poder acompanhá-las. Você pode fazer um grupo de pessoas que estão passando por uma transição de carreira e ajudar essas pessoas a fazerem uma transição de carreira. Você pode fazer um grupo onde mulheres estão vivendo um relacionamento abusivo, ou você pode fazer um grupo de violência doméstica com mulheres que estão passando por violência doméstica. Então, tudo isso aí são especificidades, né? São temas muito específicos. E esses temas, efetivamente, eles podem ser trabalhados com pessoas que estão passando pelos mesmos desafios e têm os mesmos objetivos. Então, isso é a importância de fazer trabalhos em grupos, que é poder atender seus próprios grupos específicos, com pessoas com o mesmo objetivo. Ou também, uma outra vantagem é poder atender empresas. E aí eu já sei como que funcionam as pessoas aí que me seguem. Ai, mas, Diogo, eu não quero atender empresas. Meu Deus, empresas. Gente, empresas são pessoas. Pessoas que têm problemas, dificuldades, ansiedade, que não conseguem entregar resultado porque não conseguem colocar um passo a passo, não conseguem organizar o tempo.
Tudo isso é função do terapeuta, ajudar essas pessoas a se organizarem, a terem produtividade, a terem inteligência emocional, equilíbrio na tomada de decisões, foco, metas, objetivos. É função de um terapeuta. Se você não está preparado para poder trabalhar no âmbito profissional, você não está preparado para poder atender ninguém, porque assim, o ser humano moderno é muito diferente do ser humano lá na época de Freud, né? Na época de Freud, o ser humano não tinha tanta ansiedade como tem hoje, não existia a internet, não existia tanta competitividade como tem hoje no mercado de trabalho. Então, hoje, o terapeuta ele precisa atender tanto o lado pessoal e emocional da pessoa, quanto o lado profissional. Ele precisa impulsionar o seu cliente para que ele tenha mais resultado e mais sucesso na sua vida profissional. E se você faz isso individualmente, por qual motivo você não vai fazer em grupo? Se você faz isso em grupo, você pode fazer isso também em empresas. Atender empresas, colocar ali as pessoas para se ajudarem, para contribuírem e trabalhar o lado emocional daquelas pessoas, onde às vezes não é cuidado. Então, quando eu chego numa empresa e eu começo a falar, geralmente, às vezes, as pessoas são um pouco, né, resistentes nos primeiros 5, 10 minutos. Depois eu começo a fazer uma série de dinâmicas, as pessoas já estão rindo, já se soltaram, e geralmente no final do meu treinamento as pessoas terminam muito emocionadas. As pessoas terminam muito integradas. A palavra é essa, integradas. Integradas com elas mesmas, integradas com o grupo que está ali sendo trabalhado. Então, isso é maravilhoso. E o seu papel é esse como terapeuta. Então, o que te impede de bater na porta da padaria, dar um treinamento, bater na porta de um restaurante, dar um treinamento? Quantos treinamentos eu já fiz em restaurante, até mesmo em lanchonetes, em lugares que precisam de integração, precisam de foco, precisam de uma equipe comprometida para um determinado objetivo. Toda empresa precisa e as empresas contratam. E mais do que isso, além de contratarem, elas pagam bem. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, uma manhã de um treinamento, você pode cobrar ali uns 3 mil, 4 mil reais, as empresas pagam. Ah, Diogo, mas ela não tem dinheiro para pagar, então cobra 2.500, pô, numa manhã. Não tá bom? Agora, você tem que ter confiança. Confiança em você, confiança que você vai fazer um bom trabalho e, principalmente, você tem que se conectar no seu propósito. Porque quando você chega numa empresa e você está conectado ao seu propósito, cara, você gera um impacto de amor, de alegria, de gratidão. Você integra as pessoas voltam a se falar, aquelas pessoas que estavam sem se falar, aquela empresa começa a prosperar de novo, atinge o objetivo. Isso não é bom? Isso não é maravilhoso? Isso é a tua função no mundo como terapeuta. Mas às vezes você pode estar se escusando da sua função, às vezes você pode estar ali se esquivando da sua função. Então, atender grupos é tudo isso que eu estou falando. É montar os seus próprios grupos, é atender empresas, é fazer com que o cliente tenha aí mais flexibilidade em relação ao valor, em relação ao preço. Então, tudo isso, absolutamente tudo isso, a gente ensina na nossa formação que a gente vai abrir, tá? Então, essa semana eu vou abrir as inscrições, né? A gente vai ter um workshop no próximo sábado e eu vou abrir as inscrições para o nosso trabalho, a nossa formação, para poder você atender grupos, tá? Bom, então a gente viu aqui o primeiro passo, que é por que fazer atendimentos em grupos. Agora vamos entrar no segundo passo, que são as etapas de um treinamento em grupos. Então, se você é uma pessoa insegura, você é uma pessoa que tem medo, é muito complexo, muito difícil. Cara, primeiro, cria possibilidade. Cria possibilidade. Eu vou mostrar para você aqui as etapas e você vai ver que não é tão difícil assim. Cria possibilidade. A possibilidade. As pessoas estão precisando, as pessoas estão querendo interagir, as pessoas estão querendo e estão precisando se desenvolver. Então, eu vou mostrar as etapas aqui e você vai ver que é mais simples do que você imagina. Então, as etapas são as seguintes. Existe o antes, existe o durante e existe o depois. Antes, durante e depois. Essas são as 3 etapas de um atendimento em grupo. Simples? Muito simples.
que se faz antes de atender o grupo? Primeiro se vende. Se vende. Então, você faz um grupo experimental de um dia, ali uma manhã, pode ser 1h30, 2 horas, uma manhã, você vai fazer o seu grupo. Então, você liga lá, oi, dona fulana, olha, que vai ter um encontro aqui em casa. A gente vai fazer um encontro aqui em casa para mulheres que estão querendo empreender, ou a gente vai fazer um encontro aqui em casa para mulheres que estão com ansiedade. Oi, dona Ciclana, tudo bom com a senhora? Então, a gente vai fazer um encontro de mulheres aqui sobre sexualidade. Olha que bacana, vai ter umas coisas aqui legais. A gente vai falar de sexualidade. Aí eu já estou dando uma dica aqui para você, tá? Você vai no sex shop, compra coisas ali por um preço e vende pelo dobro do preço para o seu grupo. É uma forma de você conseguir angariar ali mais dinheiro, né? Mais renda para você. Então, você vai lá, dá uma aula sobre sexualidade, faz algumas dinâmicas, depois você pode vender alguns produtos. É um exemplo. E isso mega funciona, as mulheres vão sair de lá super felizes, vão ficar super encantadas. Você pode fazer isso também com homens, enfim, da melhor forma possível, do jeito que você se sentir à vontade. Ou se você não quiser trabalhar com sexualidade, faz um grupo de emagrecimento. Se você é uma pessoa que emagreceu e quer levar isso para outras pessoas, fazer outras pessoas emagrecerem, faz um grupo de emagrecimento. Se você não se sente confortável com um grupo de emagrecimento, e se você fez uma transição de carreira, faz um grupo de transição de carreira. Liga para as pessoas, marca um sábado de manhã, bota ali 5, 10 pessoas, faz uma sessão de grupo e faz uma oferta. Faz uma oferta. Olha, eu quero vender para vocês um pacote de 12 encontros. Se você não consegue fazer na sua casa, faz online. Se você não consegue fazer online, faz em algum lugar. Mas faz. Então tem um antes. O antes é a preparação. A preparação é como que você vai ligar para as pessoas para convidar. A preparação é colocar as pessoas num grupo do WhatsApp para poder falar, para poder criar o burburinho, né? Então, assim, liga para as pessoas. Se você, por exemplo, é de uma área específica, vamos supor assim, você trabalhou no salão de beleza há muito tempo, você é cabeleireira. Liga para uma associação, liga para um lugar onde tem pessoas daquele nicho. Pessoas daquele nicho. Se você é enfermeira, liga para uma enfermagem, para uma associação de enfermagem. Então, traz ali, se você, por exemplo, quer atender empresários, vai numa associação comercial, faz uma parceria, e aí você começa a colocar no grupo de WhatsApp as pessoas e faz toda uma preparação. Olha, eu vou fazer um grupo para empresários, a gente vai trabalhar liderança, dia tal. Ou então, eu vou fazer um grupo de emagrecimento, vou fazer um grupo de transição de carreira, o nosso encontro vai ser dia tal, vai ser um sábado de manhã, vai ser um lugar de muita alegria, muito compartilhar, vai ser uma troca. O teu entusiasmo é que faz as coisas acontecerem, cara. Parece que você não tem entusiasmo, às vezes, de fazer as coisas acontecerem. Sabe? Todo evento que eu vou fazer, eu faço com empolgação, com alegria, com entusiasmo, com vontade de viver, com vontade de trazer as pessoas para a vida, sabe? Você precisa desse entusiasmo, cara. Entusiasmo. Mas aí eu vou ligar para as pessoas, vou incomodar. Mas é muito complicado. Mas eu estou com medo. Não, cara. Você está gerando benefício. Liga para as pessoas, bota as pessoas no sábado de manhã lá. Gente, quando eu comecei, eu dava palestra para uma pessoa, para duas, para três. Eu não estava preocupado em quantidade do que iam falar. Eu estava preocupado em fazer. A tua preocupação tem que ser fazer. Então, liga para as pessoas, faz esse burburinho, faz toda uma preparação antes, né? Coloca as pessoas no grupo do WhatsApp, pergunta para elas quais são os desafios que vocês têm, o que vocês gostariam de ouvir. Então, assim, se você se sente inseguro, num grupo de WhatsApp, você coloca as pessoas ali e você começa a interagir, e elas começam a virar para você e falar, cara, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, eu estou precisando daquilo outro. Mas você tem que produzir algo que agregue valor na vida dessas pessoas. Elas não vão interagir com você mandando mensagem, você tem que mandar um vídeo, você tem que chamar para uma live, você tem que convidar, você tem que estar presente na vida dessa pessoa. Então, antes do grupo, existe todo um bafafá, todo um preparo. Que nem nos nossos cursos, as pessoas quando entram nos nossos cursos, eu já chamo para uma aula inaugural, coloco as pessoas lá, pergunto às pessoas, pergunto o que elas se conectaram quando eu fiz ali a oferta para elas, o que fez elas comprarem, o que fez elas se inscreverem. Eu começo a pesquisar o comportamento do meu público.
Começa a perceber o que ele precisa, o que ele quer. Hoje, meu público ele é muito similar. Eu tenho uma pesquisa aqui com mais de 1.100 pessoas respondendo. Eu sei a necessidade do meu público. Eu sei o comportamento do meu público. Eu sei quais são as ações do meu público. Eu sei das inseguranças, dos medos. Então, eu conheço o meu público. Quando eu entrego exatamente o que o meu público precisa. Da mesma forma você. Então, se você está fazendo um grupo de emagrecimento, por exemplo, pergunta para as pessoas qual a sua maior dificuldade hoje de emagrecer. Bota no grupo do WhatsApp. Deixa as pessoas falarem. As pessoas não estão interagindo, muito complicado. Tá, elas têm outras coisas para fazer. Bota mais gente lá que elas vão interagir. Então, é muito importante você compreender que toda oferta, tudo aquilo que a gente vai vender, tem que ser para preencher a necessidade de um grupo, a necessidade de umas pessoas, de algumas pessoas. Então, quando você está ali interagindo, que você ainda não fez a sua demonstração de grupo, você vai entendendo os problemas, entendendo as dificuldades. Isso ajuda você a preparar o conteúdo que você vai montar no seu grupo. Então, você vai montar o conteúdo a partir das necessidades das pessoas, a partir dos problemas das pessoas, a partir da vontade, do desejo das pessoas. É assim que você vai fazer. Agora, às vezes falta um pouco de músculo. Você tem que ganhar músculo. Como é que você ganha músculo? Treinando. Cara, se você ligar para 2 pessoas, você não vai fazer grupo. Agora, se você ligar para 200 pessoas, você vai fazer um grupo extraordinário. E aí, isso é o antes, tá? Então, antes você tem toda essa preparação, liga para as pessoas. Na nossa formação, eu te dou o passo a passo, tá? Na nossa formação, eu te dou o passo a passo para poder você fazer grupos, tá? Te dou o passo a passo para você fazer grupos. Então, existe ali o antes, tá? Existe o antes, existe o durante, tá? Durante o treinamento. E uma das coisas que as pessoas não entendem é que um grupo acontece não é com falar, é com ouvir. A sessão individual é a mesma coisa. A maior habilidade de um terapeuta é se conectar com o cliente ou com um grupo de clientes e ouvir. Ponto. Ouvir. Qual é a dificuldade de ouvir e fazer perguntas? Cara, se você não sabe ouvir, se você não sabe fazer perguntas, você não vai ser terapeuta. Qual é a dificuldade? Você consegue ouvir? Você consegue fazer perguntas? Então você consegue ser terapeuta. Então, existe um script para você seguir? Existe um script para você seguir, óbvio. Na nossa formação, eu te entrego esse script. Existe um passo a passo? Existem dinâmicas para você fazer? Óbvio que tem. Mas a base é ouvir. Você precisa ouvir as pessoas. Você precisa perguntar para elas, você tem que deixá-las falarem. Aí eu pergunto para você, olha só que interessante o que eu vou falar. Na nossa vida, a gente tem a tendência de viver uma rotina. E a gente não tem tempo para ser ouvido. Muitas vezes. Grande parte dos seres humanos não tem uma pessoa para ouvi-la. Não tem um grupo de pessoas para ouvi-la. Você chega num encontro de família, numa festa em família, por mais que você fale, você não fala das suas intimidades, muitas vezes, você não fala dos seus problemas. Quando você encontra com a sua família, a tendência é que você fale as coisas boas, fale as coisas que estão acontecendo, e a vida passa. Então, a gente vai colocando para debaixo do tapete uma série de emoções que estão contidas. Quando a pessoa chega num grupo e ela tem a oportunidade de ver que tem outras pessoas vivendo a mesma situação que ela começa a perceber
que ela fica à vontade, ela pode ficar à vontade para poder falar dos seus problemas, mostrar suas fragilidades. Então, por isso que funcionam uma série de grupos, né? Grupos para pessoas que têm questões com adicção, grupos para pessoas que têm questões com álcool, grupo para pessoas que têm compulsividade sexual, grupo para pessoas que são endividadas. Então, você pode fazer muitos trabalhos terapêuticos em grupo. Então, existe um script para seguir? Existe. Mas o principal é você ouvir, tá? E depois, quando termina o grupo, você tem que dar continuidade a ele. Você tem que chamar as pessoas pelo grupo do WhatsApp, você tem que interagir, você pode criar um cronograma para as pessoas executarem algumas tarefas que são colocadas no grupo. Grupo de emagrecimento, você pode colocar, por exemplo, uma tarefa, olha, você vai fazer um exercício físico, caminhada, você tem uma semana inteira para fazer uma caminhada. As pessoas, elas dão um passo de cada vez. Então, todo o grupo tem que terminar com ações, com desafios, né? Por exemplo, na escola de heróis, a gente coloca desafio, o desafio do primeiro cliente. Eu mostro, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Você conquista o seu primeiro cliente. É um desafio, é um passo de cada vez. Porque as pessoas, elas tendem a procrastinar e a se auto-sabotar. Então, você tem que empurrar a pessoa para ela ir. E aí você fala, olha, eu estou te empurrando aqui, mas eu estou te dando a mão. Eu te empurro e te dou a mão, eu estou do teu lado. Então, você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, e a gente tem uma meta essa semana, que é conseguir isso. Aí, no próximo encontro, você faz o próximo encontro, faz o cronograma, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Você faz um desafio com as pessoas. Desafios podem ser lançados em qualquer área. Pode ser um desafio para emagrecimento, pode ser um desafio ligado a relacionamento abusivo. Você vai dar atividades para as pessoas fazerem. Imagina uma mulher que está vivendo um relacionamento abusivo e ela não consegue comprar um presente para ela há tanto tempo porque ela não olha para isso. Você vai dar uma atividade, compre um presente para você. Ou aquela mulher não consegue dar um passeio num parque ou num lugar de natureza para olhar para si. Você vai num lugar de natureza para olhar para você. Você coloca as atividades lá. Então, isso é o depois, é o acompanhamento que você faz enquanto você está entregando ali o teu trabalho de grupo. Beleza? Vamos para a nossa última parte aqui da nossa live de hoje, e a gente vai falar aqui sobre como estruturar grupos. Como que você estrutura grupos? Bom, vamos lá. Como estruturar grupos? Pode ser online, pode ser presencial. Como que você faz isso? Olha só que interessante. Você não tem que ficar dando aula o tempo inteiro. Isso daqui é a divisão do seu tempo. Divisão do seu tempo. 5% do seu tempo, você vai se conectar com as pessoas e vai trabalhar as expectativas que elas têm sobre aquele tema que você vai falar. Então, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria que cada um falasse seu nome, eu gostaria que cada um aqui falasse sua profissão e falasse a expectativa de vocês para o dia de hoje, para esse trabalho que a gente vai fazer. Aí você se conecta com as pessoas vão falando o nome, vão falando as expectativas. Depois, 20% você vai trabalhar a integração das pessoas. Integração. Como é que elas vão se conectar entre elas? Como é que elas vão interagir? Então, você pode colocar as pessoas em duplas ou em trios, pedir para elas se apresentarem umas para as outras, perguntar para elas quais são os desafios que elas têm sobre o tema que você vai falar. Deixa as pessoas falarem entre elas. Se você estiver fazendo isso online, você tem software que faz isso. O Zoom, por exemplo, divide as pessoas em salas. Então, as pessoas começam a se integrar entre elas, elas começam a confiar umas nas outras. 10% do seu tempo você tem que passar autoridade, você tem que contar a tua história, você tem que falar grosso sobre a sua história, você tem que falar firme sobre a sua história, você tem que estar entusiasmado pela pessoa que você é, pelo ser humano que você se tornou. Não importa sua classe social, não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro,
Não importa, as pessoas não estão preocupadas. Pare de se colocar para baixo, pare de se colocar como inferior. Você tem autoridade. Se você estuda isso, se você já tem essa trajetória na tua vida de estudar desenvolvimento humano, se apresenta. Olha, eu fiz o curso tal, estou aqui desenvolvendo esse trabalho agora. Demonstra autoridade naquilo, mostre seus resultados. Não precisa ser só o resultado como terapeuta. Você pode mostrar ali resultados anteriores. Olha, eu trabalhava como gerente de uma empresa, levei a empresa para 20% de resultado. Ou se você trabalha em emagrecimento, olha, eu diminuí 30 quilos em tanto tempo, eu fiz atividade física, fiz aquilo outro. Traz autoridade para as pessoas te respeitarem. É quem você é. Não é o que você tem, é quem você se torna como ser humano. Autoridade é isso, quem você se tornou. E você tem que honrar, você tem que respeitar a tua própria história. Você tem que ser grato pela tua história, por tudo que você passou. Se você estiver ali num caso de grupos de mulheres que estão vivendo um relacionamento abusivo, e se você passou por um relacionamento abusivo, você vai contar para as pessoas tudo que você passou, você vai trazer a sua autoridade e as pessoas vão ter ali empatia por você, elas vão te respeitar. Aí você vem ali com 10% de conteúdo, você vai dar uma palestra pequena sobre determinado tema. Agora nós vamos falar sobre a dificuldade que as pessoas têm de fazer exercício físico. Se você estiver fazendo um trabalho de emagrecimento, se você estiver fazendo um grupo, por exemplo, de transição de carreira, olha, vou dar um conteúdo para vocês aqui sobre o medo de trocar o certo pelo duvidoso. Mas o que é certo? É certo um trabalho infeliz? É certo um trabalho que você não está realizado? Você discursa um pouco, 10% do seu tempo. Se você tiver 2 horas ali no teu grupo, você vai fazer isso 10 minutos, 15 no máximo. Você vai conduzir. Às vezes você nem precisa do slide. Você conduz, bate um papo com as pessoas. Depois disso, grande parte do seu tempo, 35% do seu tempo, você vai usar para fazer dinâmicas, você vai usar para fazer ferramentas, e 15% do seu tempo, que aí é a parte final, você vai utilizar metas, você vai utilizar ações. As pessoas têm que sair do seu trabalho em grupo com tarefas, com ações, para que elas implementem isso na vida delas. Então, eu acabei de fazer aqui a última etapa da nossa palestra, da nossa aula de hoje. Então, aí é que é o ponto, né? O planeta Terra está um caos. Tem pessoas que estão em depressão, tem pessoas que estão em ansiedade, tem conflitos familiares, tem parentes que estão sem se falar, tem pessoas que estão vivendo um relacionamento abusivo, tem pessoas que estão vivendo divórcios, tem pessoas que quebraram empresas e estão com dores profissionais, tem pessoas sendo demitidas. E aí eu pergunto para você, né? Será que você quer impactar essas pessoas? Eu escolhi impactar essas pessoas. Eu era advogado, não estava feliz no meu trabalho, estava estressado, resolvi fazer minha transição de carreira, busquei vários cursos de desenvolvimento pessoal. No início, os meus grupos ali tinham 4 pessoas, 8 pessoas, e hoje minha missão, junto com a minha esposa, é lotar auditórios e formar terapeutas. Esse é meu propósito. Então, eu fiz toda a minha formação para poder me especializar com os melhores do mundo. Eu estudei com o Tony Robbins nos Estados Unidos, na Alemanha, com Bert Hellinger. Eu estudei com Robert Dilts, com Tim Galloway. E, a partir disso, eu comecei a crescer, a me desenvolver e a assumir esse propósito. E aí eu pergunto para você, você vai ficar aí parado? Ou junto comigo, nós vamos tornar esse mundo um mundo muito melhor através da terapia? Se a tua resposta é, eu quero tornar esse mundo
um mundo melhor através da terapia, eu quero convocar você para a tribo da terapia. Tribo da terapia. Tribo da terapia. E eu quero pedir um favor para você, do fundo do meu coração. Eu quero pedir para você convocar, junto comigo, outros terapeutas holísticos que precisam desse conhecimento, outros coaches, treinadores, profissionais de desenvolvimento humano, psicólogos, ou pessoas que querem fazer uma transição de carreira e não sabem para onde ir. Eu quero que você convide parentes, quero que você convide pessoas da sua família e convide esses profissionais, porque no próximo sábado agora, nós vamos fazer um workshop, e eu quero que você entre nesse site, escoladeheróistreinamentos.com.br, escoladeheróistreinamentos.com.br. Nesse workshop, nós vamos fazer sessões ao vivo para que você possa compreender como funciona a nossa metodologia. Vocês vão ver eu aplicando técnicas ao vivo de psicoterapia breve. E assim vocês vão ver grandes transformações. Então, tire o sábado para fazer o workshop. Eu quero contar com você no próximo sábado para você assistir e eu quero pedir a sua ajuda encarecidamente. Vou pedir para você pegar o seu celular aí agora. Pegue seu celular aí agora, por favor. Pegue seu celular aí. Se você estiver assistindo no celular, não tem problema. Você consegue fazer o que eu vou falar aqui. Eu vou pedir para você escrever esse site aqui, escoladeheróistreinamentos.com.br. Escreve esse site aí, escoladeheróistreinamentos.com.br. Agora manda para as pessoas que você conhece, falando que vai ter um workshop no sábado. Faz esse favor para mim, me ajuda. Eu quero impactar o maior número possível de pessoas e eu tenho certeza aí que com a sua ajuda a gente vai conseguir transformar esse mundo num mundo muito melhor através da terapia. Essa é a minha missão e nós estamos juntos nessa jornada. Mande para as pessoas esse link, escoladeheróistreinamentos.com.br, para as pessoas se inscreverem e ficarem realmente cientes que no próximo sábado teremos esse workshop e vai ser um dia maravilhoso. Posso contar com você? Você está comprometido? Sábado, você vai sentir as transformações. Você vai ver eu aplicando as técnicas de psicoterapia breve durante as sessões e você vai ver o quanto que é gratificante trabalhar e atuar como terapeuta. Bom, agora que a gente finalizou aqui essa aula de grupos, atendimentos em grupos, eu pergunto para você que está aqui assistindo, qual foi o ponto alto da aula de hoje? O que eu falei que tocou o seu coração? Escreva aqui para mim o que eu falei hoje que tocou o seu coração. Pode escrever aqui para mim. O que eu falei hoje que tocou o seu coração? Escreva aqui para mim, por gentileza, o que eu falei hoje que tocou o seu coração. Quero, de verdade, agradecer todos que estão me acompanhando aí nessa jornada. Quero dizer que eu estou muito feliz por tudo que está acontecendo. E eu quero dizer que sábado é uma oportunidade de você chamar os amigos, os familiares, e eu tenho certeza que as pessoas que participam desse workshop têm uma grande transformação e passam a ver a vida sobre uma outra forma, sobre um outro aspecto, sobre uma outra percepção. Então, estaremos juntos nessa jornada. Vou me despedindo de vocês. Gratidão, um beijo. Valeu!